Amém, vamos orar. Deus, obrigado, Deus, porque nós, Senhor Deus, somos vasos de barro, mas há um tesouro infinito colocado, Senhor Pai, em nós. Portanto, ao falarmos que somos um vaso de barro, Senhor Pai, não estamos levantando, Senhor Pai, nenhuma desculpa para não sermos conduzidos, Senhor Deus, por Ti neste mundo, Senhor Pai, e combater o bom combate da fé, ó Deus, e termos o privilégio, como Paulo diz, não só de crer no Evangelho de Cristo, de crer em Cristo, mas também de sofrer por causa de Cristo, realmente que todos nós saiamos atrás dele, Senhor Pai, fora do arraial, levando o seu vitupério, que nós, Senhor Pai, não desejemos que o mundo que não ama o seu Filho, ó Deus, nos ame, que o mundo, Senhor Pai, que não acha, Senhor Deus, de maneira nenhuma relevante a beleza do seu Filho, nos ache relevante de alguma forma. Nossos olhos foram abertos para a beleza de Cristo, e a única coisa que estamos fazendo neste mundo, Senhor Pai, Senhor Deus, porque sabemos que através, Senhor Deus, da Tua igreja, Tu, Senhor Deus, através da pregação da verdade, vai abrir, Senhor Pai, ainda muitos olhos daqueles que Satanás tem cegado para que não vejam a luz do Teu Evangelho, do Evangelho da glória de Cristo. Mas, Senhor Deus, Tu dirá, haja luz para todos aqueles, Senhor Deus, que Tu deste ao Teu Filho, e eles verão, e ao verem esta glória, Senhor Pai, ó Deus, tudo se torna novo, e tudo vai mudando, Senhor Pai, de um grau de glória para outro, à medida que o Espírito Santo vai nos santificando, através de contemplar Cristo na Tua palavra. Que nesta noite nós possamos, Senhor Pai, juntos, ó Deus, crescermos em alegria, gozo, paz, deleite em Cristo, até que o mundo, Senhor Pai, o próprio mundo veja como nós vivemos no mesmo contexto dele, com uma esperança totalmente diferente, ó Deus, com uma maneira totalmente diferente de enfrentar todas as coisas, e cheguem a perguntar qual é a razão da esperança invencível que há em nós, e nós possamos sempre estar prontos, como Pedro disse, para dar a razão da esperança que há em nós, quando indagados assim. Mostra então a Tua graça, Senhor Pai, em nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Isso não é algo que alguns amigos deram a ele, é o que a palavra de Deus diz a respeito de Davi. Então, Davi é um rei piedoso. Agora, imagine alguém assim, encurralado em um canto mortal, onde você não vê saída. Hoje em dia, a gente encontra toda espécie de desculpas físicas, etc., para não reagirmos adequadamente a estarmos pressionados, a estarmos sentindo a pressão de algo poderoso sobre nós, que nós não temos o controle. Então, um rei piedoso, encurralado em um canto mortal, nos ensina a verdade libertadora da oração, que acaba nos conduzindo a uma visão grandiosa do Evangelho. Uma das grandes tragédias de todas as Escrituras é o filho de Davi, Absalão. A Bíblia deixa claro de quanto Davi ama o seu filho, Absalão, e ele explorou esse amor do pai. Ele abusou desse amor ao limite máximo do coração do seu pai Davi, e chegou o momento então que ele conspirou contra Davi. Davi experimentou esse amargor, e a rebelião se fortaleceu, e Davi chegou um momento que não teve outra opção a não ser fugir, para não ser assassinado. Agora, pensem nisso, isso não é uma história, isso não é um filme. Isso é um dos homens mais sensíveis a Deus de todos os tempos, experimentando já quando ele tem 60 anos de idade. Para aquela época, não é? Hoje, 60 anos, nós podemos dizer assim, mas naquela época, essa era uma idade avançada, muito avançada. Não é? E ele teve que fugir de Jerusalém na esperança de ver o sol nascer outro dia, porque uma das pessoas que ele mais amava, tudo que queria era assassiná-lo. Então, 2 Samuel 15:14 diz assim: disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, que era a capital, não é? Levantai-vos e fujamos,
porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Absalão tinha juntado um exército tão grande, um poder tão grande, que Davi diz assim: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa em caminhar, vamos embora rápido, vamos fugir rápido, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Ou seja, além de nos atingir e fira outras pessoas, a cidade. Então, à medida que Davi se retira, a Bíblia diz que Davi sobe o Monte das Oliveiras, que vai depois ser tão famoso, não é? Na continuação da história bíblica. Davi sobe o Monte das Oliveiras descalço e chorando. Certamente não era por causa das riquezas, muito mais do que o trono. Quem estava conspirando e querendo matá-lo era o seu filho. E ele sobe descalço, a Bíblia diz, com a cabeça coberta de vergonha, chorando, e tudo fica pior. Ele fica sabendo que o seu melhor conselheiro, um dos grandes amigos da vida de Davi, Aitofel, cujo conselho, Aitofel era um conselheiro tão especial, tão único, que a Bíblia diz que era como se alguém consultasse a própria palavra de Deus. Ou seja, se você tivesse alguma dúvida do que fazer, qual era a melhor coisa a fazer em qualquer situação da vida, do reino, se você falasse com Aitofel, era como se você estivesse consultando a palavra de Deus, tamanha a sabedoria de Aitofel e as instruções e os caminhos que Aitofel dava, que sempre eram extremamente sábios. É ótimo ter um amigo assim e conselheiro. Então, 2 Samuel 16, 23 diz: e era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi e assim como para Absalão. Então, esse grande amigo de Davi, esse homem extremamente sábio, também passou para o lado inimigo. Então, não era só um filho que ele amava tanto, mas um amigo. Não é? Houve problemas que entre eles, que talvez por alguma razão Aitofel tenha guardado, disse que estava tudo bem, mas que guardou no coração, porque nós sabemos que Aitofel é o avô de Betsabá, e nós sabemos o que acontece na história de Davi com Betsabá. Mas o fato é que Aitofel se juntou a Absalão. A Bíblia diz assim, 2 Samuel 15, 12: também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel está seguindo Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele, é aquele verso que eu li antes, em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então, esse é um momento extremamente desesperador, quando tudo na vida de Davi parece estar desmoronando, e ele já não é aquele guerreiro jovem, apesar de ser extremamente valente, e todos os homens que estão com Davi são extremamente valentes, são os valentes de Davi, e Davi, em vez de simplesmente se afundar em autopiedade, o que é comum quando coisas assim acontecem, o seu reflexo é voltado para Deus, e ele respira, ele transpira uma oração a Deus. E você vê que o pedido de Davi está relacionado exatamente à grande sabedoria de Aitofel, porque ele diz assim, 2 Samuel 15, 31, ó Senhor, por favor, transforme o conselho de Aitofel em tolice. Davi sabia que, com a força que Absalão tem, se ele seguir os conselhos de Aitofel, não há a menor chance de nós sobrevivermos, mesmo eu e os meus valentes. Então diz assim o verso todo: então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que
conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor meu Deus, peço-te que torne em loucura o conselho de Absalão. Então, esse, em oração, eu diria que é um argumento improvável, não é? A verdade é que a oração parece totalmente improvável, a oração de Davi. Se não impossivelmente, falando, né? Humanamente falando, isso é impossível. Por quê? Porque Aitofel é muito sábio. Como é que ele poderia, de repente, falar tolices em vez de falar sabedoria? Ninguém era mais sábio que Aitofel. Então, pedir para Aitofel ser um tolo nos seus conselhos era como você pedir para o sol não nascer amanhã, né? Porque o que era normal, comum e contínuo na vida de Aitofel era a sua grande sabedoria e os seus conselhos. No entanto, esses são exatamente os momentos pelos quais nós oramos. Deus abre o seu ouvido para o seu povo, e não é para a gente invocar más confortos para a nossa existência, como grande parte das vezes é o desejo das pessoas quando elas estão em oração. A gente, às vezes, na nossa cultura, nós já temos mais conforto do que todas as outras gerações. Mesmo você que pode dizer: mas eu não tenho tantos recursos. Nós nos alimentamos como só reis se alimentaram antigamente. Essa coisa de comida fresca chegando a nós, ninguém na antiguidade tinha isso. Esse sistema de fazendas, transporte, que chega comida fresca em supermercados, onde nós temos acesso, isso só as mais nobres famílias na história tinham esse tipo de alimento. Então, nós, normalmente, que já temos mais conforto, às vezes, simplesmente estamos pedindo a Deus uma vida mais confortável, mas a oração não está com esse propósito ligado a nós, mas sim, mais precisamente, em momentos como esse, onde a vida e a morte está em jogo. Há tanta coisa na nossa vida espiritual, por exemplo, que é uma questão de vida ou morte, de Deus ser glorificado ou não, não é? E a oração não é um exercício também de nomear de antemão o que já parece ser o curso comum, natural da ação. Se eu orar amanhã, se eu orar hoje: Senhor, faça o sol nascer amanhã, por favor, faça o sol nascer, não é muito sábio. Porque esse é o curso natural. O sol vai nascer amanhã. Eu posso orar a respeito disso? Lógico que posso. Eu posso: Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade que faz o sol nascer manhã após manhã. Você vê, mas eu estou agradecendo pelo fato de que o sol vai nascer amanhã. Não sei se eu vou estar no mundo, mas o sol vai nascer amanhã até o fim da história. Então, a oração não é um exercício de nomear de antemão simplesmente aquilo que naturalmente já vai acontecer. A oração não é para a gente fazer também uma suposição educada, né, em voz alta, para Deus, sobre o que parece estar acontecendo, e simplesmente nós estamos descrevendo fatos como se Deus não soubesse. E certamente a oração também não foi dada a nós para nós aconselharmos a Deus a melhor maneira dele fazer as coisas, como as coisas devem ser, como se Deus precisasse a cada dia dos nossos conselhos para saber como o mundo deve ir, as nossas vidas devem ir. Paulo diz assim em Romanos 11, 34 e 35: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Nunca, ninguém jamais vai dar um conselho a Deus. Vai dizer algo a Deus que Deus vai dizer: ainda bem, você é o meu Aitofel. Se tu não vem com essa sabedoria, eu não saberia o que fazer amanhã. Então, em vez disso, a oração, apesar disso, nós levantamos a oração a Deus para mudar a maré, para mudar o curso aparente da história. A oração é para momentos em que nós estamos
encurralados, em que nós sabemos que o curso simplesmente natural das coisas não podem simplesmente levar a nós ao melhor resultado. E é quando, humanamente falando, o resultado desejado, aquilo que parece ser não um luxo, mas nossa última chance, é dolorosamente improvável. As probabilidades estão contra nós. É dolorosamente improvável de acontecer, e nós precisamos que Deus, e só Deus, intervenha. Intervenha. Há muitas coisas em nossas vidas assim. Então, sem os dedos da providência de Deus, que interrompe o curso comum que as coisas vão ter, sem os dedos da providência se aprofundando nos detalhes para perturbar o que parece ser inevitável, do nosso ponto de vista, pelo curso natural das coisas, nós estamos condenados. Você vê como nossa vida espiritual, por exemplo, depende, se nós olharmos de maneira séria, vamos viver realmente em contínua oração? Na nossa vida espiritual, por exemplo, se o curso natural se seguisse, qual é a probabilidade? A não ser fracasso. Por isso que Judas diz, ele louva a Deus porque Ele é poderoso de nos guardar de tropeçar e nos apresentar incontamináveis, puros diante dele. Isso, se seguisse o curso natural, é óbvio que nós íamos tropeçar, e é óbvio que a gente nunca chegaria de maneira imaculada diante de Deus. Não é? Só Ele pode fazer isso, mas se Ele é Deus, se está ouvindo e se age, nós sabemos que temos não uma chance, mas que podemos de fato prevalecer. Causa e efeito não vencem, não é? Porque há essa intervenção, Deus quer, então Davi ora, e Deus faz o impensável. Então, assim que Davi orou, Uzai, né, o arquita, era um dos valentes de Davi, que aparece algumas vezes na história. Ele encontra Davi com as roupas rasgadas, jogou poeira, era como você simbolizava luto, não é? Poeira na cabeça. Então, 2 Samuel 15, 32 e 33, diz assim: quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Ele estava também como Davi, que subiu chorando, descalço. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo. Ele era um dos valentes de Davi. Então Davi já tinha orado, você vê, para que Deus azedasse os conselhos de Aitofel, para que Deus transformasse em loucura os conselhos de Aitofel. Mas agora Davi também age por fé. Sempre, eu já disse aqui, que nós oramos de verdade a Deus, nós agimos de acordo com a oração. Essa coisa de orar, não nos deixe cair em tentação, e ir em direção à tentação, não é orar de verdade. Se eu oro a Deus de manhã, não me deixe cair em tentação, eu evito todos os caminhos que me levem à tentação. A tentação pode me achar, mas eu não vou achá-la, eu não estou procurando ela. Se eu pedir a Deus que Ele me livre dela, eu também ajo de acordo com a oração. Se eu peço a Deus de manhã, santificado seja o teu nome, essa oração só é verdade se eu ajo por fé durante o dia, de uma maneira compatível com o nome de Deus ser santificado. Então Davi agora ele tinha orado para que o conselho de Aitofel azedasse, e ele agora vai agir por fé, e ele envia Uzai para fingir lealdade a Absalão. Ele diz: olha, as pessoas que são as próximas de mim, os meus melhores amigos, muitos passaram para o lado de Absalão, como Aitofel. Você também podia ir lá e passar para o lado dele, porque assim eu vou ter um amigo de verdade lá, sabendo o que acontece. E você pode avisar o sacerdote Abiatar, e ele vai dar um jeito de eu saber o que está acontecendo. E
Ele diz assim: mas se você voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará frustrando o conselho de Aitofel. Você vê, Davi orou para que Deus azedasse, tornasse loucura os conselhos de Aitofel. Agora ele manda Uzai e diz: vai lá também e diz que você passou para o lado dele. E você então vai ouvir o que Aitofel está dizendo e você vai agir dentro disso. Então uma das primeiras coisas a fazer é ele ir para lá, e ele faz isso. E Absalão, como estava recebendo um monte de traidor, quando chegou mais um, ele não ficou desconfiado que Uzai podia estar lá, não por traição ao seu pai, mas por fidelidade ao seu pai, e ele recebe Uzai. E uma das primeiras coisas que ele quer fazer é exatamente ter atenção em Aitofel, como Davi pediu. E Aitofel deu um conselho a Absalão. Aitofel disse: pegue agora os melhores homens, os melhores guerreiros, e persiga o seu pai, porque ele está cansado, ele está triste, ele está decepcionado, ele não está com força, e agora é a hora de você esmagá-lo. Então a Bíblia diz assim, em 2 Samuel 17, 1 e 2, Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens. Você vê que não era uma caçada. Quando eu disse que nós não gostamos de estar em situações de pressão e sempre encontramos uma desculpa para não confiar em Deus, Davi experimentou isso várias vezes. Davi foi caçado durante mais de uma década por milhares de homens através de Saul. Agora, quando ele já tem idade, você vê, Aitofel quer mandar 12.000 guerreiros armados atrás de Davi naquela noite, sem dar a ele nenhum tempo. Não é uma pessoa querendo te matar, não é dizer assim: olha, tem 3 pessoas lá fora armadas querendo te matar, não é isso, é 12.000 guerreiros. Então esse é o conselho de Aitofel para Absalão: permita escolher 12.000 homens e partirei agora, esta noite, em perseguição a Davi. Ele mesmo queria ir. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco, vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente Davi e trarei todo o exército de volta para ti. É somente um homem que você procura matar, teu pai. Assim, todo o exército ficará em paz. Esse foi o conselho de Aitofel. Me dê 12.000 homens agora, os mais valentes. Nós vamos perseguir Davi agora, porque ele está cansado e exausto. E nós não vamos perder o exército que está com ele, de Israel ainda. Porque nós vamos matar só ele e vamos dar ao exército que está com ele o direito de viver. Só que agora sob o seu reinado. E esse é um conselho sábio de Aitofel. Em 2 Samuel 17,4 diz assim: e o conselho parecia correto aos olhos de Absalão, de todas as autoridades, os anciãos de Israel. Todo mundo achou o conselho sábio e negócio fechado. Vamos preparar os 12.000 homens, vamos atrás de Davi, vamos capturá-lo. Isso significaria, naquela noite, o fim de Davi, não é? O fim da história do rei Davi. Mas, se não fosse por Uzai, que Davi tinha orado e tinha agido em fé, mediante a sua oração. Então, Uzai, que estava lá, que tinha passado para o lado de Absalão, disse assim: desta vez, o conselho que Aitofel deu não me parece bom. Uzai também é um grande guerreiro, não é? E a partir do 7 diz assim: Uzai respondeu: o conselho de Aitofel deu desta vez, não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são grandes guerreiros e estão furiosos. Uzai, ele tinha visto Davi. Davi estava triste, óbvio, com tudo aquilo, mas não, o espírito de Davi não era esse espírito assim, né? E ele diz: sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como um urso selvagem quando roubam, a ursa selvagem quando rouba os filhotes dela. Além disso, teu pai é um soldado experiente e ele não vai passar a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido em alguma caverna, em algum lugar.
Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Uzai diz: olha, o seguinte, Davi é um grande guerreiro, ele é muito esperto, ele não vai ficar junto com os soldados, ele já deve ter alguma caverna, ninguém vai saber em que caverna no deserto ele está. E o teu exército, quando atacar com esses 12 mil homens, vai sofrer uma derrota. E se alguém contar que na tua primeira investida tu recebeu uma derrota, vai ficar ruim para você. Então até o mais bravo soldado, corajoso como leão, vai ficar morrendo de medo, pois todo Israel sabe que o teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são grandes valentes. Por isso dou a você o seguinte conselho: que se reúna a ti todos os homens de Israel, não só 12 mil, vamos reunir todo mundo, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então atacaremos onde quer que Davi se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, em nossa multidão, né? Nem ele, nem nenhum dos seus homens vai poder escapar. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e nós vamos derrubar a cidade, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel. Por quê? Pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente e bom conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou então aos sacerdotes Zadok e Abiatar, como Davi tinha pedido, o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviassem imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército será exterminado. Ele então, você vê, descreve a Davi a situação que estava acontecendo, mas quando ele descreve Davi para Absalão e as autoridades de Israel e Aitofel, ele descreve Davi como um homem não fraco e desanimado, mas ele tinha deixado Davi abatido. Ele sabia, ele viu Davi chorando, descalço. Ele não viu Davi com uma espada na mão, pronto para atacar e matar seu filho e o exército que estava com ele. Ele viu Davi em outro estado, não é? Mas ele então descreve Davi não como um homem fraco, desanimado, que Davi, apesar de ser um grande guerreiro valente, naquele momento estava desanimado. Mas ele descreve Davi como poderoso, como furioso. Ele até usa um exemplo: Davi está como uma ursa quando alguém rouba os seus filhotes. Você atacaria um urso quando roubou o filhote? É um animal furioso. Você vai mexer com alguém assim? E ele, teu pai, é o maior especialista em guerra que a gente já viu. Quem já viu um guerreiro melhor que Davi? Quando era garoto, ele matou um gigante. Quantas batalhas Davi venceu? Se você for imprudente de atacar ele assim, sem pensar muito, no meio da noite, você vai perder. E então Deus fez o impossível, né, o impensável. A Bíblia diz: Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o conselho de Aitofel, pois o Senhor, Deus, né, que é o eu sou, Yahvé, tinha decidido frustrar o eficiente e sábio conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína a Absalão. Agora, como assim? Essa é uma reviravolta impressionante nos acontecimentos, né, daquela noite. Isso seria uma impossibilidade sem o agir de Deus. Você vê Davi agindo com fé sobre a oração que ele tinha feito, mas o que está acontecendo aqui é uma coisa diferente, porque se o próprio Deus, e só Ele, pode transformar o coração dos homens assim. O conselho de Aitofel foi sábio e daria o resultado que Aitofel disse que daria. Então, 2 Samuel 17,14 dá essa explicação. Porque o Senhor, por que os Absalão e os anciões, as autoridades de Israel escutaram Uzai? Porque o Senhor ordenou derrotar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor pudesse trazer a ruína de Absalão.
Então ninguém poderia ter visto isso chegando, né? Mesmo Davi sequer menciona isso na oração. A palavra enganosa de Uzai prevaleceu, né, no coração e na mente de Absalão e das autoridades, dos anciãos de Israel, mas só prevaleceu porque Deus fez com que o coração deles se inclinasse para aquilo que Uzai tinha falado e não para o conselho sábio de Aitofel. E a partir daquela decisão de Absalão, os dominós vão começar a cair até que Absalão esteja morto. Então você vê, Deus responde a oração muito melhor do que nós pedimos. Deus responde a oração de Davi? Sim ou não? De certa forma eu diria que não. Não é? Porque se nós olharmos exatamente o que Davi orou, não aconteceu. Deus não fez. Lembre-se da oração de Davi: ó Senhor, por favor, transforme em loucura o conselho de Aitofel. Faça Aitofel dar um conselho errado. Pela primeira vez na vida, faça Aitofel não compreender a situação e falar um monte de bobagens e falar loucuras para Absalão. Deus não respondeu essa oração de Davi. Na verdade, 2 Samuel 17,14 confirma que Aitofel, pelo contrário, foi extremamente sábio. Davi tinha orado para Aitofel não ser sábio, para Aitofel não dar um bom conselho, para Aitofel, pela primeira vez, dar o conselho errado. Mas a Bíblia diz assim: Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o bom e eficiente conselho de Aitofel. Então, no entanto, nós não encontramos nenhum lamento de Davi no final dessa história, dizendo: não ouviu minha oração, eu tinha orado para transformar o conselho de Aitofel em estupidez. E, no entanto, Aitofel continuou extremamente sábio e deu o conselho certo. O que eu orei claramente, o que eu pedi era para transformar o conselho dele em algo que não fosse sábio. Mas tu não fizeste isso. Você vê essa reclamação em Davi? Você vê Davi dizendo a Deus: oh Deus, por acaso os teus ouvidos estavam fechados? Não é? Você vê Davi frustrado? Você vê Davi chafurdando porque a oração dele não foi ouvida? Davi fez uma oração aparentemente impossível, e deu um modesto passo de fé em direção à oração que ele tinha dado, confiando que só Deus poderia dar a salvação naquela situação para a qual não havia nenhuma esperança. E Davi não estava ali azedo como limão agora, porque Deus não respondeu sua oração como ele pediu, porque Deus não fez aquilo que ele falou, que era transformar o conselho de Aitofel em estupidez. Na verdade, Davi adorou e louvou a Deus, que tem o hábito de responder a nossa oração muito melhor do que nós pedimos a Ele. Davi vai escrever um salmo a respeito do que está acontecendo aqui. Nenhum roteirista poderia adivinhar o que Deus ia fazer. Um puritano, no seu comentário a respeito desse trecho de 2 Samuel, diz assim: assim que Davi ora, Yahvé começa a responder a sua oração, e isso de uma forma que nenhum roteirista poderia imaginar, nenhum escritor. Nossas orações tratam do quê? As respostas de Deus lidam com o que, como e quando. E como e quando de Deus sempre vão nos surpreender. Nosso Deus tem um prazer de nos libertar, de tentar ser o autor das nossas próprias histórias de salvação, queridos. Deus nos livra dessa ideia de que nós mesmos podemos ser o autor da história. Quando nós oramos a Deus, nós desenhamos em nossa mente como as coisas devem ser. Nós tendemos a acreditar nas nossas capacidades e saber. Estamos orando a Ele, mas nós acreditamos que sabemos como as coisas devem ser.
Quando oramos, não é nosso trabalho prever como Deus vai nos salvar. Deus pode nos salvar de muitas formas. Deus pode glorificar o nome dele de muitas formas. Por isso que Paulo sabiamente diz, queremos glorificar a Deus através do corpo. Esse é o meu pedido. Quer vivamos, quer morramos. Você vê, Paulo, não está querendo escrever a Deus o roteiro. Muitas vezes muitas pessoas dizem assim, estou desanimado de servir a Deus, porque as coisas não estão acontecendo como eu queria, eu acho que eu tinha um chamado para isso, eu acho que eu tinha aquele ministério. Você vê, essa pessoa, ela decidiu como Deus vai resgatá-la, vai usá-la, mas Deus nunca caminha por caminhos assim. A maioria de nós, pais, ficaria um pouco aborrecido, se não é muito aborrecido, se os nossos filhos não apenas pedissem coisas a nós, mas também insistissem em definir exatamente como a gente devia proceder para atender o seu pedido. Então é uma alegria para o pai surpreender os filhos com os meios, senão com os fins. Felizmente, mesmo quando tentamos aconselhar nosso Pai Celestial, Ele é paciente, que a gente aprenda. Ele muitas vezes suporta essa loucura, mas nós devemos crescer, e também Ele quer nos livrar do sentimento de que precisamos dar instruções a Ele. Não apenas não podemos lhe dar instruções, mas podemos confiar que o coração de Deus é muito maior e muito mais comprometido com o resultado final da nossa vida do que nós mesmos. Deus nos ama mais do que nós nos amamos. Deus tem um propósito maior do que o propósito que nós temos para nossas próprias vidas. Nós podemos confiar no coração de Deus. Deus tinha um propósito que Davi sobrevivesse. Deus tinha um propósito de o trono de Davi ser estabelecido para todo sempre, muito antes de Davi entrar na história, em suas formas de responder às nossas orações, de acordo com a vontade dEle, sempre são mais deslumbrantes do que nós podíamos sonhar. E Deus adora, então, responder melhor do que nós pedimos. E não precisamente, mas substancialmente. Então, para aqueles que têm andado com Deus, com esse Deus por um tempo, mesmo que seja um modesto tempo, nós o vimos responder sempre nossas orações muito melhor do que nós fizemos as nossas orações. E aqui, junto com o coração de seu pai, em Lucas 11:12, Jesus diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E olhando para o Filho, e depois olhando para o Espírito, a Bíblia diz assim em Romanos 8:26 e 27, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Na verdade, nós não sabemos como as coisas devem ser, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você vê, quando nós oramos, muitas vezes não sabemos exatamente, as nossas orações não estão exatamente de acordo com a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, enquanto nós oramos, intercede a Deus por nós, naquela situação, de acordo com a vontade dEle. Porque é o Espírito dEle que habita em nós. E isso nos dá um grande incentivo para orar, para nós continuarmos orando. E orando. Quando nós pensamos que sempre que nós estamos orando a Deus, o Espírito Santo está orando sobre aquele assunto, está intercedendo sobre aquele assunto, só que exatamente da forma que a vontade de Deus ou seja, da forma que certamente Deus irá agir, isso é um incentivo enorme à oração. Em outras palavras, os nossos instintos humanos, nossa ignorância, nossa incapacidade de aconselhar a Deus, não são um desincentivo a orar. Nós devemos estar atentos a isso, mas você vê que quando nós oramos, mesmo quando não colocamos as palavras adequadamente, como Davi disse em sua oração, o Espírito Santo ora em nós de acordo com a vontade de Deus. Então,
nós estamos pedindo àquele que sabe dar melhor do que nós pedimos. Jesus diz: o vosso Pai sabe as vossas necessidades, em Lucas 12:30. Nós não. Você vê que em Romanos 8:26 diz: não sabemos orar como devemos. Então nossos julgamentos são assim, mas os julgamentos deles são insondáveis, seus caminhos são inescrutáveis, e o que é mais uma razão para nós orarmos a Ele. Então, você vê, Davi tinha pedido para o conselho de Aitofel se transformar em loucura, Aitofel falar bobagens. Aitofel não falou bobagens, Aitofel deu o conselho certo. E se o conselho de Aitofel tivesse sido seguido, Davi seria morto. Mas Deus, em vez de fazer o que Davi pediu e fazer Aitofel falar estupidez, ou o conselho dele ser uma loucura, Aitofel deu os conselhos certos, mas Deus fez o coração de Absalão e das autoridades de Israel ouvirem o conselho absurdo de Uzai. E é assim que Deus entregou aquela rebelião e seu filho nas mãos de Davi. Em vez de fazer Aitofel se tornar um idiota, como Davi tinha orado, ele fez as outras pessoas não ouvirem o sábio conselho de Aitofel. Então, quando Paulo fala sobre isso, porque nós não queremos falar exatamente sobre Davi ou sobre a história, não sobre essa história, mas sobre oração, quando Paulo celebra, ele diz assim: aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos. Davi diz que é exatamente o que Deus faz. Ele aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, melhor do que nós pedimos ou pensamos. É o que ele fez com Davi. Davi pensou que a única saída era Aitofel falar bobagem. Davi não conseguia ver nenhuma outra saída. Você vê, Deus não seguiu. Deus ia salvar Davi, mas Deus ia fazer algo, como Paulo diz assim, muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos e pensamos. E é o que Davi fez, é o que Deus fez com Davi. Paulo não é uma pessoa, um otimista estúpido, como você vê aos montes hoje. Ele não está pedindo que esperemos infundadamente que o melhor ainda está por vir, sem nenhuma prova sólida no passado e no presente. Paulo está falando isso enraizado na sua doxologia do Evangelho. Aqui Paulo está no final de toda a doutrina sobre o Evangelho, sobre a igreja. Paulo ficou 3 capítulos falando a respeito do plano eterno de Deus. Imagine, nós estávamos debaixo da ira infinita de Deus, queridos. O que, se você fosse dado a você a orar para nós sairmos dessa situação, qual o conselho que você daria a Deus? Qual o plano que você pensaria? Você pensaria em Deus se tornar um homem? Em Deus vir ao mundo? Você pensaria em Deus morrer numa cruz? Você pensaria que a maior necessidade do ser humano, se você pudesse orar, aconselhando a Deus diante da nossa miséria, era a propiciação e a expiação no sangue do Filho de Deus numa cruz, na justificação? Você vê que os caminhos da nossa salvação eram caminhos que durante anos, servos de Deus pediram: salva o teu povo, salva o teu povo. Eles podiam ter 1000 ideias na mente, mas nenhum deles pensou. Deus fez infinitamente mais do que aquilo que eles pediram e pensaram. Essas pessoas não vão ser só salvas dos seus pecados, elas vão ser meus filhos. Eles não vão ser só salvos, eles vão ser um com o meu filho. Eles vão participar da sua glória, eles vão ser co-herdeiro com ele de todas as coisas. Quando alguém pedia para Deus salvar o seu povo, eles não podiam imaginar a salvação que Deus tinha em mente, e infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, no Evangelho, nosso Deus já respondeu através do Evangelho.
quando nós vamos orar, Deus já respondeu melhor do que nós pediríamos e do que nós pensamos. Não há nada para as nossas vidas que Deus já não proveu melhor, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Cristo veio, morreu, ressuscitou, e embora muitas vezes não saibamos como orar, sabemos como Deus ama nos fazer superar aquilo que é necessário, e quando oramos, sabemos que naquele instante, não só Cristo intercede por nós, mas que o Espírito Santo em nós ora diferente do que a gente ora. Muitas vezes nossa oração é igual a de Davi: faz Aitofel virar um estúpido, e o Espírito Santo em nós ora segundo a vontade de Deus. Faça o coração de Absalão e das autoridades não ouvirem Aitofel. E você vê, isso não impede da oração ou do propósito de Deus não prevalecer e de não haver salvação para Davi. Então, Efésios 3, 14 a 21, está falando exatamente a respeito disso. Nós, como igreja, estamos sempre sob perigos maiores até do que simplesmente um filho com um exército querendo nos matar. Há poderes infinitamente muito maiores, não é? Do que esse sobre nós. Quando Judas diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar, nós estamos falando de coisas muito maiores do que livrar o rei Davi da fúria do seu filho com milhares de homens, né? Nós lutamos contra potestades, principados, nós estamos lutando contra o mundo, a carne, Satanás, e Paulo está falando exatamente como Deus fez tudo o que era necessário. Deus já respondeu todas as nossas orações, ou seja, tudo aquilo que flui para o nosso bem final, infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. E em cada parte da história, quando estamos realmente orando, temos confiança de que o Espírito Santo intercede da maneira certa, com gemidos que nós não podemos sequer compreender. Então, toda essa obra de Deus em nós muda a nossa vida de oração. Então você vê aqui essa magnificente doxologia de Paulo a respeito disso. Ora, aquele que pelo poder que opera em nós é capaz de fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aí ele, quando pensa nisso, quando ele pensa no plano de salvação, quando ele pensa em como Deus faz infinitamente mais do que nós podíamos pensar ou imaginar, ele começa uma doxologia: a Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, quando você olha para essa doxologia, que fala como a nossa vida de oração está enraizada no compromisso de Deus, de sempre nos levar a orar para enxergarmos a realidade sobre nós e sobre Deus, mas que sempre a eficiência da oração está no fato de que o Espírito Santo ora, intercede em nós, e Deus faz sempre mais, além do que nós podíamos pedir ou imaginar, como Ele fez aqui em Davi. Ele diz: a Ele seja a glória. A glória de Deus, a gente sabe, quero encerrar só pontuando isso, é a beleza e o brilho das perfeições infinitas de Deus. Quando as perfeições de Deus brilham, isso é a glória. Então, quando o nosso coração, o coração de todo mundo, quando a gente realmente é levado a glorificar a Deus, é como um time de futebol carregando um técnico, a torcida louvando o seu time, é como a ovação de pé no teatro municipal, depois de uma grande apresentação, ou como os acenos e aplausos da multidão quando um navio volta de guerra. Ou seja, é que o coração do homem, quando está feliz, quando ele se alegra em algo, ele tende a expressar em louvor. Então há no coração de cada criança, de cada adolescente,
de cada adulto a necessidade e um desejo de cantar uma doxologia. De todos os homens, nós podemos cantar com mais rigor para atletas, ou para estrelas do rock, ou para artistas, ou para uma obra arquitetônica impressionante, ou para a tecnologia. Que coisa incrível! Olha esse aparelho, olha essa coisa. Ou a majestade de uma montanha, ou a beleza de um pôr do sol. Mas não há como negar que a doxologia está no coração de todos os homens. E todos os homens vivem expressando doxologias. Porque nós fomos feitos para a doxologia, para adorar e para cantar as coisas que nos impressionam. Então, nós fomos feitos para ter um herói do qual se gabar, a saber, Deus. E assim a realidade da doxologia é tão comum e compreensível quanto 2 e 2 são 4. Todos os homens estão em doxologia todos os dias. E a principal razão pela qual as pessoas se sentem estranhas em cantar, e a gente quase acha normal todos os excessos de glorificação a um astro de rock, a um time de futebol. Só com Deus que as pessoas acham que as pessoas têm que ser mais contidas, que elas têm que ter mais cuidado. Você nunca vê a nossa cultura, nem a igreja da nossa cultura, dizendo: olha, não exagera aí, olha, cuidado com isso. Olha, tá certo, o futebol ganhou hoje, ou então perdeu, mas não é tão importante. Não exagere. Não é? Por que você está tão feliz com o futebol? Você não vê isso. Por que você está tão triste por causa daquilo ou daquilo outro? A gente não vê. Não é? Então, por que é assim? Porque as pessoas às vezes estão na igreja, mas estão tristes porque o time de futebol perdeu. Ou estão felizes porque o time de futebol ganhou, e não porque estão num culto. Ou aquele dia fica melhor. Eu vou dizer por quê. É simplesmente porque Deus não é tão real quanto um time de futebol para muitas pessoas. Deus não é tão real como o dinheiro. Deus não é tão real como a saúde. A pessoa pode fazer uma doxologia para a saúde, pode fazer uma doxologia animada para o pôr do sol, quando ele viaja, porque essas coisas são mais reais do que Deus. O astro de rock, o jogador de futebol, o artista, a paisagem é mais real, entende? Há pessoas que estão num show, vamos pensar, e vem o Fred Mercury, né? E o Fred Mercury é mais real do que Deus. E Deus não é tão real. Para Davi é o oposto. Por isso você tem os salmos. Portanto, o significado de doxologia é claro para qualquer pessoa que já tenha admirado alguma coisa a ponto da expressão externa. Todas as pessoas fazem isso. Davi faz isso nos salmos porque é tão real Deus para Davi que ele não achava que doxologia podia ser mais real e mais intensa do que a realidade de Deus. Mas a experiência de ter um coração se levando em admiração por Deus depende de você ter ouvido para ouvir e olhos para ver. A Bíblia diz que essa é a diferença entre nós e um homem perdido. O Deus desse século cegou os homens para não verem a glória do Evangelho, a glória de Deus na face de Cristo. Eles não veem, por isso que eles se empolgam mais com o astro de rock, ou com o time de futebol, ou com o pôr do sol, porque aquelas coisas são reais para ele. Para você ter uma verdadeira doxologia por Deus, você tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A admiração de Paulo por Deus era ilimitada. E assim, no final desses 3 capítulos que ele está falando sobre o Evangelho, sobre as doutrinas da salvação, que algumas pessoas depois dizem que aquilo não é o essencial, ele canta isso. E você vê, ele diz: a ele seja a glória na igreja. Não é? Você podia dizer assim: a Lionel Messi seja a glória no estádio de futebol. Não é? A Lewis Hamilton seja a glória no autódromo. Eu mencionei Fred Mercury. A Fred Mercury seja a glória no show de rock.
A William Shakespeare seja a glória no teatro. Mas a Deus, você vê Paulo diz assim, a Ele seja a glória na igreja. Deus, a sua glória está em todo lugar. Mas você vê quando Paulo quer, depois que ele viu como Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ele diz, a Ele seja a glória na igreja. Então, veja o verso 10 para ver como Paulo concebe a igreja como o teatro da glória de Deus. O que Paulo está dizendo quando ele diz a Ele seja a glória na igreja, ele diz, os céus manifestam a glória de Deus, mas não como a igreja. Quando você olha a natureza, o pôr do sol, isso manifesta a glória de Deus, mas não como a igreja. A igreja revela a beleza final de Deus. Porque a igreja existe não porque Deus simplesmente falou, mas porque Deus se tornou um homem. Nós podemos ver a glória de Deus na face de Cristo. Então não há nada que revele mais a glória de Deus do que isso. Então a Ele seja a glória na igreja. Paulo diz, esse era o mistério que estava oculto desde todas as gerações, e que agora foi manifesto, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que é Cristo na igreja. Esse é o maior de todos os mistérios, que por meio da igreja, ele diz, a multiforme sabedoria de Deus agora seja conhecido aos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, assim, a sabedoria e a glória de Deus, através da igreja, é tão grande, que os anjos, os querubins, que habitaram sempre na presença de Deus, estão espantados com essa sabedoria, porque eles estão vendo mais a sabedoria da glória de Deus na igreja, do que eles tinham visto no céu por todo esse tempo. Eles estão vendo mais da glória de Deus no Calvário, do que eles viram por todo o tempo que eles viram Jesus sentado, o Filho de Deus em seu trono eterno, sendo adorado pelos serafins. Porque quem podia imaginar essas belezas múltiplas dele? Quem podia? Ou seja, que por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus agora seja conhecida aos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, nós nunca pensamos que a glória de Deus fosse tão grande. E como Deus mostraria essa glória nesse plano incrível de salvar homens como nós, Deus se tornar homens, expiação, propiciação, assassinato na cruz. A razão pela qual Deus criou o mundo e chamou a igreja à existência é para que Deus tivesse um sistema de espelhos suficientemente diversificado, mas unificado, para refletir a glória de Deus da sua multiforme sabedoria para o universo, para todo sempre. Então a igreja em Jardim da Luz é uma expressão local dessa igreja universal, em todas as eras. Nosso destino, portanto, é ser uma doxologia corporativa, visível e audível de Deus, porque nós só existimos para que a glória da graça de Deus, a sua sabedoria infinita, seja mostrada por todas as eras vindouras. Então acredite em mim, esse destino tem a ver com esse culto aqui. E Paulo continua, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Se a igreja é o teatro no qual os principados e as potestades do universo devem ver a glória e a glória da multiforme sabedoria de Deus, então Jesus Cristo é a personificação dessa sabedoria e é o personagem, na verdade, principal do drama representado no teatro da igreja, que a igreja é esse teatro de mostrar a glória de Deus, porque a maneira como a igreja glorifica a Deus é simplesmente provendo a miséria para que as belezas do Filho de Deus sejam manifestas, porque a glória que é vista na igreja não tem nada a ver com o que a igreja fez, o que nós fizemos. A glória da sabedoria de Deus que é manifestada na igreja, não é porque a igreja fez uma coisa incrível. A igreja era só homens miseráveis debaixo da ira que mereciam a ira infinita de Deus. Então, na verdade, a glória de Deus só é vista na igreja por causa do que o seu Filho fez. Não é? A igreja só proveu uma arena no qual a obra de Cristo pudesse mostrar a sua glória infinita sobre os mais miseráveis de todos os homens. Ou podemos mudar o quadro e ver a igreja como se nós pudéssemos ter uma
metáfora, só para esse caso, como um hospital estabelecido por Deus, onde o seu filho é o único médico. E todo mundo que elogiar aquele hospital não vai ao hospital. Olha que hospital maravilhoso. Aquele ali tinha câncer. Olha que hospital. Aquele ali. O que o cara com câncer entrou? Só com câncer. E o que estava com a lepra? Só entrou com a lepra. E o que estava com tumor lá no cérebro? Só entrou com isso. Então por que aquele hospital é glorioso? Por causa do médico. Porque lá estavam os piores. Aquele hospital é incrível porque lá só tinha gente condenada. E há um médico lá que simplesmente curou todo mundo. Que médico é esse? Não é? As coisas totalmente mortais, impossíveis. Então, Deus obtém a glória no hospital, porque todos nós, miseráveis, fomos curados pela mesma pessoa. E só pelo que ela fez. Então, Efésios 3:21 seria traduzido mais ou menos assim: glória a Deus na igreja, seu hospital, e em seu Filho, o cirurgião Jesus Cristo. Ou seja, a glória na igreja é só, como Jonathan Edwards diz, nós entramos o quê na nossa salvação? Entramos com o nosso pecado, com a nossa miséria, com a nossa corrupção. E Jesus entrou com todo o resto. Então, glória seja dada a Deus na igreja e em Jesus Cristo. Você vê como a igreja é um teatro da glória de Deus e o que Cristo é. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, eu me perguntei, vamos pensar numa grande estrela do rock, vamos pensar numa que meio que iniciou tudo isso, vamos pensar em Elvis Presley. Quanto mais passa o tempo, mais é só um nome para as novas gerações. Você vai conhecer poucas pessoas, a não ser que tenha uma influência de seus pais, que escutem, gostem de grandes artistas do passado. A não ser que os pais desenvolvam, eu diria, um bom gosto, já que cada vez mais a arte tem ficado pior. Mas, ainda assim, você vai vendo que esses grandes nomes vão sendo esquecidos. Então, a gente pode dizer glória a Elvis Presley em Vegas e nas pessoas da geração dele que viram. Eu falo em Vegas porque ele ficou... Elvis Presley, no final, ficou muito tempo em Vegas fazendo shows, e as pessoas que iam lá, em vez de ele ficar fazendo turnê pelo mundo, ele ficou em Vegas e as pessoas do mundo é que iam lá ver os shows dele contínuos lá. Ele fez um pouco diferente do que mesmo os grandes artistas ficam viajando pelo mundo. Ele estava num patamar tal que ele resolveu, em vez de fazer turnê pelo mundo, ele ficava num lugar só e o mundo fazia a turnê ao Elvis Presley. Então, mas a gente pode dizer isso, tudo bem, isso é tudo que eu preciso. Glória a Elvis Presley em Vegas e nas pessoas de uma geração, mas ele está sendo esquecido. Os maiores dos homens, como Paulo, Agostinho, Tomás de Aquino, Martim Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards, os mais admiráveis dos homens são apenas meteoros no céu da história. Eles duram cerca de 1/3 de segundo e depois desaparecem. Por mais brilhantes que a vida deles foram, mas Deus é o sol, né? Geração após geração, ele se levanta sobre os justos e ele nunca enfraquece a sua glória. Não é assim que você, quando vê o sol, e você pensa que toda a história da humanidade passou debaixo desse mesmo sol, e que daqui a muitos séculos, quando a gente não estiver mais aqui, manhã após manhã, o mesmo sol vai estar nascendo no horizonte, e as pessoas vão estar vendo a sua glória da mesma forma. É isso que Paulo está dizendo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para sempre e sempre. Amém. Isso é que queremos dizer quando cantamos a glória de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e é hoje, e vai ser para sempre. Agora e sempre, no fim da história
e na continuação eterna do seu propósito. Então a glória de Deus encherá o mundo como a sua glória, encherá a terra como as águas cobrem o mar. E o que estimulou essa doxologia de Paulo, para a gente encerrar, cada doxologia bíblica sempre é estimulada por alguma beleza de Deus. Por exemplo, Judas canta assim: agora aquele que é capaz de impedir que você caia e apresentá-lo sem mancha diante dele, da presença da sua glória, com júbilo, seja a glória. É uma doxologia. E essa doxologia está orbitando alguma beleza de Deus. E qual é a beleza de Deus que Judas está orbitando aqui? É o Deus mantenedor. A doxologia de Judas é porque Deus é capaz de manter. Todos os eleitos vão chegar lá porque Deus os manteve. E Judas, quando olhou para essa beleza de Deus, de ser aquele que mantém, ele explodiu em doxologia. Agora, considere 1 Timóteo 1,17, essa doxologia do apóstolo Paulo: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então, o que colocou Paulo aqui na órbita da adoração, nas alturas, é que Deus reina como rei sobre todas as eras. Ele é o Deus eterno, invisível, imortal. Ele está, a sua sabedoria infinita conduz todas as coisas. Paulo, quando pensou nessa beleza de Deus, quando ele viu essa glória, ele se pôs em doxologia. E aqui em Efésios 3:20, o que colocou Paulo em doxologia? É exatamente aquilo que nós vimos, o que Deus fez em Davi, e que o Espírito Santo faz quando cada um de nós se coloca em oração a Deus. Ora, aquele que pelo poder que opera em nós pode fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quando Paulo pensa que Deus responde e faz por nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, ele começa: a ele seja a glória na igreja. Olha o que ele fez. E em Jesus Cristo, porque na verdade a igreja foi só a arena dessa glória, por todos os séculos. O que Paulo coloca em órbita aqui, essa doxologia, é o pensamento de que a igreja, lembre-se do versículo 21, Deus pode fazer mais do que pedimos e mais do que jamais imaginamos. Então, se Paulo fosse pastor desta igreja, acho que toda vez que ele erguesse os olhos para o céu, ele ia ver Deus dizendo: posso fazer mais nessa igreja do que você jamais pediu ou pensou. Como com Davi. Então o pastor Paulo ia pedir poder, e então se lançaria em uma nova aventura de obediência. Porque quando nós oramos de verdade assim, nós nos lançamos em obedecer. Então, depois de obedecer e orar, Deus olharia para nós aqui, para o pastor Paulo, e diria: eu posso fazer mais do que vocês pedem e imaginam. E Paulo podia novamente se lançar naquela direção de obediência, como Davi fez. E então ele olharia para cima e Deus diria: eu posso fazer mais. E cada vez que ele se esforçasse para colocar diante de Deus, para que as nossas vidas brilhem para a glória de Cristo nesse mundo, nesse contexto, Deus ia dizer: eu posso fazer mais do que vocês podem pedir ou pensar. E então Paulo canta. Agora não perca o fato de que a forma do verso 2 carrega parte do significado, é uma doxologia. Paulo está entrando em órbita dessa visão de que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, para mostrar mais da glória de Cristo na igreja. E se você não vê isso, você pode simplesmente dizer que o versículo 20 é uma maneira nova de declarar a doutrina da soberania infinita de Deus. E Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas há muitas pessoas que acreditam nessa doutrina só com suas cabeças, mas elas não cantam a respeito dela. Quando pensam sobre essas verdades, não é tão real que gere neles doxologia. Como eu disse, um astro de rock, um astro da Fórmula 1, um astro do futebol, para muitas pessoas que dizem que cristãs são mais reais do que Deus. Eles não
gritam glória a Deus quando eles pensam a respeito disso. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa diz assim, Deus é soberano, mas é uma coisa enfadonha. De fato, você vê que isso não é muito grande para elas não estão enxergando de verdade as coisas. Por que Paulo está cantando? Até que você possa responder a isso, você não pode dizer que conhece o significado dessa realidade e da verdadeira oração. Paulo está cantando porque ele vê duas coisas, não apenas uma. Ele vê que o poder de Deus sobre a igreja vai infinitamente além daquilo que nós podemos pensar. Ele também vê que o amor de Deus pela igreja vai infinitamente além do que aquilo que nós podemos pensar para glorificar o seu Filho. Então, você vê, ele ora para que a igreja tenha poder para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. E isso no versículo 19. Isso é que Paulo está pedindo para a igreja. Faça a eles, junto com todos os santos, cada um deles conhecer o amor do teu Filho, a largura, a altura, a profundidade. E quando ele está orando a respeito disso, você vê o paralelo com o poder de Deus no verso 20. No versículo 19 ele diz que o amor de Cristo pela igreja está além de toda a nossa capacidade de entendimento. No versículo 20 ele diz que o poder de Deus sobre a igreja vai além de todo o nosso entendimento. E quando a imensa realidade do amor de Deus pela igreja encontra a imensa massa, né, do poder de Deus no coração de cada que faz parte da igreja, produz um furacão de confiança chamado glória. Gera em nossos corações uma poderosa doxologia. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Então, a razão pela qual nós devemos nos sentir confiantes não é por causa da nossa sabedoria em nossas orações, mas você vê a visão de quem Deus nos impulsiona a orar. Davi orou e Deus não fez o que Davi pediu, que transformasse os conselhos daquele grande amigo que passou para o lado de Absalão, Aitofel, em loucura. Mas Deus fez mais do que Davi podia pensar e imaginar. Fez melhor. E o Espírito Santo sabe que nós não sabemos orar como convém. E em vez disso nos desestimular a orar, nos põe a orar, porque nós sabemos que enquanto oramos, Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. E nós vemos a vontade de Deus na igreja como aquilo que mais manifesta a glória do seu Filho. Então todo o amor de Deus e todo o poder de Deus está operando na igreja, e Deus está sempre dizendo para nós: eu posso fazer mais. Isso vai fazer nós orarmos mais, desejarmos mais, não algo pequeno, algo que já simplesmente vai de acordo com a nossa natureza. Não, nós oramos por coisas assim, que eles possam juntos compreender. Fortalece eles no homem interior pelo Espírito Santo, para que eles possam juntos compreender a largura, a altura e o amor de Cristo, que excede todo entendimento, porque quanto mais eles compreendem isso, mais verdadeira doxologia haverá, mais eles vão orar, porque sempre eles vão ouvir: eu posso fazer mais do que vocês podem pedir ou imaginar. Se isso não é um incentivo a uma vida de oração, eu não sei o que poderia incentivar uma pessoa a constantemente estar em oração diante de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus, obrigado por... Come to me, you